que ele não se arrependeu do tempo que ele ficou preso e guardou um silêncio vergonhoso ante a matança dos Boers na África, né? São os colonos brancos, né? Ele apoiou descaradamente, como a Graça havia comentado anteriormente, a ditadura de Cuba e chamou Cuba como um baluarte da liberdade e justiça. Ele apoiou o regime sangrento do ditador Robert Mugabe, apoiou o regime comunista chinês e também tinha simpatia e apoio com o ditador Idi Amin, aquele fascínora que tinha em Uganda, que era canibal e fez atrocidades imensas lá, né? Se auto-coroou lá, né? Como imperador de Uganda, e se não me engano da África, uma coisa assim. O Winnie Mandela, que a gente tinha comentado agora, que estava lá com ele com a mãozinha fechada, também era a mesma laia dele de promover atos de terrorismo. Nos anos 80, ela realizou infames atividades contra seus opositores. Todo aquele que se opunha, o que ela queria, como ela estava comandando, ela não estava presa, era atado de pés e mãos e depois queimados vivos entre pneus. Quer dizer, ele queimou, inclusive, muitos negros, né? Tem vários vídeos na internet que você vê o pessoal queimando lá no meio dos pneus vivo ainda. Você vê, o pessoal lá do Mandela foi que criou o famoso micro-ondas que é utilizado hoje em dia nas favelas do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro. No meio dos narcotraficantes, dos terroristas aqui do Brasil queimarem vivo suas vítimas, né? Método de execução. Cruel, né? É. Então vai contra toda essa áurea de vovô, bonzinho. O Congresso Nacional Africano, que tinha o Mandela como o líder supremo, foi uma organização terrorista culpada por inúmeros assassinatos e atentados contra a população civil. Mesmo quando eles cometeram perseguições mesmo racistas contra os brancos, porque não se justifica. Tudo bem que havia um sistema racista do apartheid lá na África do Sul, mas não justifica eles tomarem uma mesma atitude contra os brancos. Uma atitude dessa revela vingança, não é, Alex? Não Sim, justiça. exato. Porque se ele estava lutando contra essa segregação, contra essa diferença, como se fossem castas, não é? Os brancos eram uma casta superior e os negros uma casta inferior, e ele estava lutando contra isso. Então, qual seria o lógico se ele de fato fosse o pacifista que dizem que era? Era lutar para acabar com isso e deixar em nível de igualdade como de fato são pessoas iguais, tanto brancas, negras, amarelas, índias ou sei lá o quê. São seres humanos que merecem a mesma dignidade e o mesmo respeito. Mas não, o que ele fez? Ele atacava os brancos da mesma forma como eles eram tratados, né? Não só os brancos como os negros, né? Porque ele perseguia as outras etnias, também, né? Então ele era extremamente racista. Exato. Isso é interessante porque a própria política a gente vê hoje em dia que essa ideia de racismo, né? Ou a ideia de combate ao racismo, ela já é uma coisa, já historicamente, já uma guerra racista mesmo, um acirramento do racismo, né? Que através do raciocínio de compensação, mais ou menos a lógica do Mandela, né? Compensação e assim lutando para ver quem é o melhor, não é? Quem é melhor, é branco ou é negro? Os brancos acham que são eles, os negros acham que são eles, então agora vamos lutar, em vez de procurar a igualdade humana. A humanidade é uma coisa só, né? É a raça humana, não tem a raça negra, branca, amarela, índia ou vermelha, sei lá. Não é cachorro, né? Raça de cachorro, né? Exatamente, não, é cachorro, né? É boi. Então, isso daí já mostra também o racismo da parte deles, né? De querer ficar competindo com o outro, em vez de procurar se nivelarem, se igualarem como iguais que são, né? Sim. Quando o Mandela estava preso, o presidente da África do Sul ofereceu para ele a liberdade, caso ele renunciasse à violência, né? Mas ele nunca aceitou e, mesmo depois solto também, como eu havia falado antes, ele não renunciou à violência, né, publicamente. O outro problema também que é bem assim escancarado na África do Sul, porque o pessoal fala do Mandela, mas é mais ou menos como o Lula, né? Eles polarizam em torno da imagem daquele cara uma figura santa e as mazelas do país ficam para as baratas, né? Quando o Mandela assumiu o governo, depois daquilo, a África do Sul foi pro buraco. Era um país que tinha uma boa economia, tinha uma situação até que razoavelmente bem no cenário internacional, principalmente pela exploração de diamantes, né, de recursos naturais, mas ele arruinou a economia sul-africana e gerou um abismo social maior ainda do que havia na época do regime do apartheid, mesmo sendo absurdo. Enquanto ele continuou na riqueza.
Vivendo com toda. Num luxo, né? Que ele morava em mansão, né? E tanto que agora, se eu não me engano, eu vi alguma coisa que tá tendo até disputa pela herança do cara na família. Pois é, e a história dos diamantes de sangue, hein, Alex? Era bom falar nisso, porque isso daí é uma coisa que ninguém sabe, sim. né? E é o mais importante. Com certeza. O caso do diamante de sangue é o seguinte, ele foi conivente com a exploração sórdida da indústria de diamantes da África do Sul. E na própria África, ele sempre trabalhou como uma espécie de porta-voz dos potentados que controlam esse monopólio mundial. O grupo, tanto que ele é um cara bem quisto aí nesse meio, que a De Beers, que é a maior empresa que existe, que controla o mercado mundial de diamantes, soltou uma notinha agora no dia 6 de dezembro, rendendo uma homenagem para um dos seus maiores colaboradores. A De Beers, só para poder fazer uma nota, ela foi fundada pelo Cecil Rhodes em 1888 e foi financiada na época pelo magnata dos diamantes Alfred Bate e pelo banco N.M. Rothschild Sons, sediado em Londres. Em 1927, Ernest Oppenheimer, associado ao banqueiro J.P. Morgan, fundaram a Anglo American e entraram no negócio. Com esses potentados metacapitalistas, criaram um monopólio sobre a exploração global da indústria dos diamantes. Então, poxa, um cara que tem uma figura revolucionária, mais uma vez, está lá do lado dos caras do dinheiro. Que foi quem construíram a imagem dele para o mundo inteiro, né? Exato. O Cecil Rhodes até, inclusive, é um dos caras que ele criou lá a Rodésia, né? Ele queria criar aquele país perfeito, né? Você viu até como modelo para esse projeto de nova ordem mundial. O envolvimento do Mandela na indústria dos diamantes e sua associação com Harry Oppenheimer, descendente direto lá do Ernest Oppenheimer, que é o presidente da De Beers. Mandela trabalhou como uma espécie de porta-voz para essa empresa, porque começou a ter com esse escândalo dos diamantes de sangue, né? Que gerou até filme e tal. Dessas guerras civis promovidas na África, essa miséria, essa desgraça toda promovida na África para ter a exploração desses recursos naturais, principalmente a extremamente rentável indústria dos diamantes. Várias organizações mundiais e governos tentaram esboçar um boicote contra esses diamantes africanos. E o Mandela já veio de primeira, assim, tudo bem, você poderia falar, ele foi como um presidente da África do Sul, pensando realmente na economia do país e tal, né? Mas ele transcendeu um pouco isso esse limite e tomando mesmo uma atitude de porta-voz da empresa, sabe? Tentando justificar todos aqueles absurdos para poder manter o comércio desses diamantes, que boa parte são ilegais, né? Então isso demonstra que a imagem dele toda de defensor dos direitos humanos acaba virando até um absurdo, porque ele está envolvido diretamente, dando esse apoio, né? Como ele está envolvido diretamente nesse esquema sórdido, que é o que gera a maior exploração, desgraça, miséria humana no continente africano. Isso parece até uma piada macabra, né, Alex? É uma piada macabra, né? Com certeza. Piada macabra, até porque a exploração e a carnificina que houve por trás desses diamantes, né? Em que ele posava de bonzinho, né, de defensor, enquanto que puxava toda a brasa para a sardinha dessa empresa, né, dessa De Beers. Isso. Impressionante isso. Como é que as pessoas não sabem disso, né? É preciso que se saiba, poxa. Não, e é curioso porque, segundo as denúncias e os estudos que existem mesmo internacionais, existem estudos assim precisos que mostram que mais da metade desses diamantes são exportados ilegalmente, são contrabandeados, né? Então, falar, não, o cara está defendendo para defender os interesses desses países, tal, não está defendendo, porque isso não tem interesse nenhum do país. Na verdade é o seguinte, isso daí gera só miséria e desgraça, morte. Então, mais uma vez, é mais um ícone desses incensados aí pelo sistema metacapitalista, da mídia metacapitalista, que promove todos esses barbarismos, esses absurdos, como no Brasil tem o Lula, né? O Lula é recebido em todos os lugares, é doutor honoris causa, é uma gracinha, é o cara, segundo Obama, mas enquanto no Brasil tem 70 mil mortos aqui, por cima se fala, né? Não sabe, assim, o valor é real mesmo, né? Ou então as Farc na Colômbia e todo esse pessoal do Foro de São Paulo na América Latina, né? Isso, Pois é.
impressionante como a manipulação da mídia pode transformar uma pessoa, a imagem de uma pessoa, justamente no contrário da realidade. Né? Pois é. E feita por uma elite que é socialista, né?